Amigos da TV Cidade, aqui nos encontramos na edição de hoje do programa Cidade Aberta, segunda edição pelo canal 14 da NET, no aplicativo do celular e também no nosso site. O programa Cidade Aberta, hoje falando sobre a Semana Santa, a Páscoa, enfim, esse sentido mais amplo e que nós precisamos nos preparar também para que nós possamos fazer esta passagem de uma vida que nós tínhamos para uma vida melhor, buscando esta construção, buscando caminhar melhor, caminhar certo. Está conosco o Padre Paulo Roque Gasparetto, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, que nos ajuda a refletir um pouco mais sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós estamos dentro do tríduo pascal, a quinta, a sexta-feira santa, o sábado de aleluia, também já falamos na primeira edição do programa sobre a quinta-feira santa, mas agora abrindo um pouco mais reflexão da sexta-feira santa, a sexta-feira santa pela característica do dia, né, Padre Paulo, é um dia voltado mais ao silêncio, ao recolhimento, é um dia de muita reflexão, é um dia de uma certa dor também, porque Jesus passou por essa dificuldade também, no momento em que ele foi crucificado, então ele nos amou e nos amou até o fim, e até uma morte de cruz, bastante difícil a situação. Então a Sexta-feira Santa nos mostra todo esse lado da dor que vem consigo, né, Padre Paulo? Verdade. E Jesus morreu, mas ele não morreu de morte natural, né? Sempre digo, ele não morreu de acidente de camelo, né, no deserto, mas ele foi assassinado, né? Ele foi morto, ele morreu na cruz por uma decisão, e essa decisão foi uma decisão política, foi tomada. Naquela época, uma decisão onde quem estuda o processo da condenação de Jesus, eles percebem que são inúmeras falhas jurídicas, né? Quer dizer, diante da legislação daquela época, né? Da questão daquilo onde Jesus estava submetido, né? Que era a legislação romana. Quer dizer, alguém que era sofria, como era flagelado, como ele foi torturado, né, foi açoitado e tal, não passava pela cruz, né? Não existia as duas coisas. Não existia todo o sofrimento anterior que ele passou e depois a cruz. Eram coisas diferentes. O julgamento, ele não se dava no mesmo dia. Jesus foi julgado praticamente de manhã e em seguida foi crucificado. Foi condenado. Condenado, né? Condenado e em seguida foi dada a ordem de execução da pena. Isso dentro do sistema jurídico deles deviam demorar teria um certo tempo, né, entre algo e outro. E tantas outras, né, coisas. Então a gente percebe que tudo isso foi meio que ele foi julgado, ele foi preso de madrugada, quer dizer, não se poderia. Então existem, o que foi feito, o que fizeram com Jesus foi feito, né, feito uma coisa assim que extrapolou praticamente todas as normas jurídicas da época e assim o fizeram. Então, nesse gesto também de Jesus. Jesus sabia de que a sua vida, sua caminhada, seu projeto, aquilo que ele estava fazendo, ia chegar a esse ponto, né? Então, não foi por acaso. Não foi por acaso. Foi fruto de toda uma soma, né? Tanto é que quando uma passagem em que Jesus, os judeus queriam apedrejar Jesus, antes da condenação, Jesus perguntou: por qual das obras que eu fiz vocês querem me apedrejar? Né? O milagre de Caná da Galileia, a multiplicação dos pães, todas as pessoas que foram curadas, os cegos que viram, que começaram a enxergar de novo, os paralíticos que andaram, né?
o Lázaro que foi ressuscitado, e tantos sinais que ele fez. Qual dessas coisas que eu fiz realmente vocês estão fazendo? Então, na verdade, o que fizeram com Jesus foi justamente por inveja, né, por medo, por uma questão de que ele tomasse o poder, que ele fizesse uma revolta dentro do poder e tirasse os privilégios das pessoas. E aí manipularam o povo, e o povo então, né, tanto é que Pilatos lavou as mãos, né, no bom sentido, né, mas lavou depois de perceber que o povo também estava. Então, é o sofrimento de Jesus, é a condenação de Jesus na cruz. Mas a gente não pode ficar num fato que aconteceu há 2000 anos atrás. A gente tem que perceber de que Jesus ainda hoje, ele continua sendo condenado. Que Jesus ainda hoje continua sendo crucificado. Que Jesus ainda hoje morre, né, na Nayara, que nós vimos em Caxias, na menina, que é um símbolo, mas é com todas as crianças que muitas vezes morrem de fome e morrem muitas vezes nas guerras, nesse mundo afora. O Papa Francisco nos diz que nenhuma guerra é vitoriosa. Na guerra todos nós perdemos, né? É verdade. Então nessas guerras muitas vezes que são feitas, Jesus continua sendo crucificado nas lideranças que morrem por defender uma proposta. E aí eu digo também aquela vereadora do Rio de Janeiro, né? A Marielle Franco também, né? Que defendia uma causa, defendia o pessoal justamente das favelas, o pessoal ali, né? que era um povo de lá, né? Que tinha uma causa bem clara, né? Uma mulher negra pobre, né? E que venceu tantas coisas. Então ela continua sendo crucificada no Chico Mendes, em tantas outras pessoas, na Irmã Doris, em tantas pessoas que tombaram nesse nosso mundo por defender uma causa. E nós precisamos também. E tantas outras pessoas, tantas mães, tantos pais de família que muitas vezes não têm essa visibilidade midiática que nós temos. Muitas vezes a mídia ela pega alguns episódios, alguns fatos, e aí depois a partir disso também acaba repercutindo mais. Mas há tantas pessoas muitas vezes que moram no silêncio nas nossas cidades, né? Que são pessoas, pais e mães de família, que são assassinadas, que estão indo para o trabalho, ou pais e mães de família que muitas vezes que não são atendidos nos nossos sistemas de saúde, nesse nosso Brasil, onde morrem nas filas, né, dos nossos hospitais. Então são tantos os sinais de morte, e são tantas pessoas que são crucificadas ainda hoje na nossa sociedade. Então não basta somente se emocionar ou sentir uma dor no coração por aquilo que Jesus passou. É importante, mas é preciso perceber de que ele ainda hoje ele continua sendo crucificado na nossa sociedade, no nosso mundo, onde nós estamos vivendo. E esse é o sentido verdadeiro da Sexta-feira Santa. E depois nós passamos. Aí, como nós sabemos que além da cruz existe a luz, nós passamos... Bonita a frase, além da cruz existe a luz. Né? E essa luz é Jesus e é a sua ressurreição. Então o sábado e o domingo da Páscoa, né? O sábado a gente chama Vigília Pascal, porque é onde a gente celebra e tem toda uma simbologia muito rica, né? A simbologia do fogo, onde o círio pascal, o círio é uma vela, né? Uma vela grande, né? Onde tem lá o ano 2018, onde tem o alfa e o ômega, o início e o fim, tem as chagas de Jesus, os lugares onde foram perfurados, os pregos perfuraram, né, as mãos e os pés de Jesus, e aí a gente é preparado então com o fogo, né? Fora, normalmente é feito fora da igreja, e então a gente acende o círio, que é a luz de Jesus, e esse círio então entra na igreja, e o diácono, o padre, né, ele anuncia, né, eis a luz de Cristo, né? Eis a luz de Cristo, né? A luz que vence a cruz, né? Que é além da cruz existe a luz. E depois tem toda uma simbologia na questão da liturgia da palavra. Naquele dia
Nós temos, assim, várias leituras. São 7 leituras, né? Isso, e mais o Evangelho, e que nos narra desde o Gênesis, a criação, né, do homem, da mulher, desde o Êxodo, a passagem, porque a Páscoa nos remete ao Antigo Testamento, a passagem do povo de Deus da escravidão para a terra prometida, então nos narra, liderados por Moisés, onde ele passa o Mar Vermelho, né? E depois, desde os profetas, desde as cartas do Novo Testamento, então é toda a parte da liturgia da palavra. Depois nós temos também a bênção da água, que é a bênção da água naquele dia, né? Porque antigamente era o dia que era do batismo, Os né? batizados. Né? A quaresma, ela servia como uma preparação para aqueles que depois iam receber o batismo. Sim. Então, inclusive, os domingos da quaresma, todos eles têm essa motivação, essa caminhada. Então tem a bênção da água, que é o dia da bênção da água, a renovação das promessas do batismo, e a celebração propriamente da Eucaristia, né? A celebração da Eucaristia. Então tudo isso é o Sábado Santo. Enche bastante o sábado. Santo Agostinho mesmo disse numa passagem de que a vigília pascal, o sábado de aleluia, a vigília pascal é a mãe de todas as celebrações da igreja, né? Porque ela vem revestida com toda esta simbologia, com toda essa ritualidade que o Padre Paulo estava comentando, e claro, isso nos ajuda a entender um pouco mais, esse é o propósito, que a gente possa entender um pouco mais e também depois conseguir praticar, né, como a igreja mesmo coloca, por meio de tantas atitudes, que nós não passamos, que a gente seja antes da Páscoa e outro depois da Páscoa, né? E o domingo da ressurreição, né? Onde amanhã a ressurreição. As mulheres vão até o túmulo, encontram o túmulo vazio, e o próprio Jesus diz: olha, vocês estão procurando, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, né? Ide e vai anunciar aos meus discípulos, né? E vão, que eu estarei também, eu estarei com vocês. E então essa vida, essa passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a terra prometida, da morte para a vida, e todos nós somos convidados, como a gente dizia antes, de sermos pessoas renovadas, né? Homens e mulheres diferentes, renovados, e todas as vezes que nós construímos isso, a gente consegue realmente viver a Páscoa. Por isso que a Páscoa não é somente uma vez por ano, Páscoa é todos os dias. Todos os dias a gente deve morrer um pouco e ressuscitar um pouco. Todos os dias a gente deve caminhar para frente, né? Dar passos, de sermos mais humanos, de sermos mais gentis, de fazermos as coisas com mais amor, de a gente poder construir uma sociedade, um mundo diferente, uma sociedade, uma cultura da paz, né? Tudo isso é Páscoa, né? Então ela não acontece não só uma vez por ano, mas ela acontece todos os dias, né? Todos os dias é Páscoa, todos os dias é renovação, é vida nova. Perfeito. Vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, para toda a nossa cobertura Farroupilha. A gente volta em seguida então falando mais sobre o assunto, enfim, a Semana Santa, a Páscoa, falamos do antes, do durante e depois da Páscoa, como também somos convidados a viver e a levar a nossa vida. A gente reflete sobre isto em seguida. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca
Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. A água é um dos recursos naturais mais importantes e sua utilização deve ser feita de maneira a não comprometer a disponibilidade para gerações futuras. Embora o volume total de água existente na Terra seja considerado muito grande, 97,5% do total é constituído pelos oceanos, mares e lagos de água salgada. Na parte formada pela água doce, mais de 2/3 estão nas calotas polares e geleiras, sendo, portanto, inacessíveis para o uso humano pelos meios tecnológicos atuais. Sobram, portanto, apenas 0,007 de água boa para o consumo humano. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui no canal 14 da NET, também no aplicativo de celular e ainda pelo nosso site www.tvcidade.net. O programa hoje contando com a presença do Padre Paulo Roque Gasparetto, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus aqui de Farroupilha. Estamos falando mais sobre, eu costumo dizer que a Semana Santa é o centro da nossa fé, porque nós encontramos praticamente tudo na Semana Santa. Claro que o Natal tem a sua importância, outros momentos ao longo do ano também, por exemplo, o dia de Corpus Christi, tem a sua importância, mas a Semana Santa, ela nos mostra esta preciosidade, esta riqueza, porque para nós que cremos, a vida não termina, a vida se transforma, a morte não tem fim, a morte passa e a vida continua. E é isso que a gente vive ao longo da Semana Santa e também com o grande tríduo pascal. Padre Paulo, qual é a mensagem, qual é a reflexão que nós levamos também, porque falamos do antes, do durante
e agora, depois da Páscoa, nós somos convidados a ter uma vida também diferente daquela vida que a gente começou lá na Quaresma. Não precisa mudar tudo. Que bom se a gente conseguisse mudar quase tudo e se tornar mais humano, mais amoroso, com mais capacidade de perdoar, enfim, com tantas outras características. Mas se conseguirmos mudar alguma coisa, já valeu o sentido da Páscoa? Com certeza. E aí a gente dizia que existia a Quaresma e existe um pós-Páscoa, né? Isso. E essa pós-Páscoa também ela é vivenciada em nossas comunidades. Por isso que depois do domingo da Páscoa, a oitava da Páscoa e todos os outros, os 50 dias depois da Páscoa, a gente ainda celebra esses sinais de uma vida nova. Por isso que nós vamos nas comunidades, nesses domingos, nos próximos domingos, a gente vai ter, por exemplo, Jesus que aparece aos seus discípulos. A paz esteja convosco. Inicia com as mulheres no túmulo, né? E onde elas estão lá chorando, e Jesus diz: por que vocês estão chorando, né? Não chorem, né? Depois a passagem dos 2 discípulos de Emaús, 2 discípulos de Jesus, que caminham um povoado chamado Emaús, caminhando tristes por tudo aquilo que aconteceu, a crucificação de Jesus e tal. E Jesus começa a caminhar com eles, né? E depois eles conseguem reconhecer Jesus ao partir o pão. Na hora que eles convidam para entrar na casa, sentar na mesa com eles, e ele toma o pão e reparte o pão, lá os seus olhos se abrem, né? Abrem e eles enxergam que aquele viajante que estava com eles caminhando era o próprio Jesus ressuscitado. E também, quando também a comunidade dos discípulos reunidos assim, com medo dos judeus, com as portas fechadas, e Jesus entra no meio deles, né? E deseja: a paz esteja com vocês. Aí nós temos o episódio de Tomé, que na primeira vez que Jesus apareceu, não acreditou. E depois... Eu só acredito se eu mexer na ferida, tocar na ferida dele. E depois, então, numa outra oportunidade em que Jesus aparece, Jesus diz, então: olha, Tomé, estou aqui, né? E ele diz: meu Senhor e meu Deus, né? Então, essa expressão bonita de fé. Reconhece, então, o Tomé, e vai caminhando. Então, e a gente vai, então, esse pós-Páscoa, ele vai até a festa de Pentecostes, né? Até Pentecostes. E aí, depois a ascensão de Jesus, né, ao céu, né, a ascensão de Jesus do céu, Jesus que volta ao Pai, e Pentecostes, quando ele envia o Espírito Santo, né? Vocês não estão mais sozinhos. Esse Espírito Santo que vai animar as comunidades, que vai estar junto, que vai dar força às primeiras comunidades. Você imagina, Leandro, os discípulos eram um grupo muito pequeno. Era um grupo, não era grande. As primeiras comunidades nunca foram comunidades grandes. Eram comunidades pequenas. E eles foram perseguidos, foram presos. Pedro foi preso. Paulo, depois, perseguidor dos discípulos, dos apóstolos e dos cristãos, ele se tornou depois um dos apóstolos, né? E ele passou por tantas, né? Foi julgado na prisão, eles não desanimavam, porque tinha aquele fogo, né, do Espírito Santo no coração deles, que animava deles poder continuar levando o Evangelho, anunciando, né? E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles sentiam forças para não desanimar e seguir adiante. E graças a eles que nós hoje também estamos aí, né? Tantos, né? Se nós olharmos, a nossa igreja, ela tem mais de 2000 anos, com todas as qualidades e as limitações que ela tem, porque ela é feita de homens e mulheres, né, que também tem suas limitações, tem suas fraquezas. E se você imagina que se há mais de 2000 anos ela continua ainda presente, firme, não pode ser só, com certeza, nós temos a certeza disso, que é algo de criação humana. É a força do Espírito Santo, é a força de Deus que perpassa a igreja, que caminha com a igreja. É o Espírito Santo que vai, né? É a presença de Jesus, é a presença, né, da sua palavra, do seu Evangelho, que vai animando, que vai fortalecendo, que vai fazendo com que ela possa,
né, perpassar a história, né, de crises e dificuldades e de momentos, muitas vezes, também de perseguição, e que possam chegar até hoje, possa realmente chegar até hoje. É isso que nós acreditamos, estamos firmes. Para isso precisamos também nos renovar e que a nossa linguagem, que a nossa mensagem ela esteja sempre adequada ao mundo de hoje, diante da realidade que nós estamos aí. Jesus usava das estratégias e dos meios que ele tinha disponíveis na época. Nós temos outros, nós temos a televisão, cidades, temos os meios de comunicação, temos a mídia, temos as nossas comunidades, né, temos. Mas que saibamos dosar também. Dosar, né? Dosar. Tudo isso é importante, mas nada substitui a comunidade presencial. Nada substitui a comunidade. Você não quer receber no dia do aniversário um abraço de um computador, você quer receber um abraço de uma pessoa que você quer bem, carne e osso, pessoa que olha nos olhos. E assim também é a nossa vida. As mensagens, né, todos os dispositivos que nós temos de hoje nas redes sociais, de evangelização, de tocar nas pessoas, tudo isso nos ajuda, nos acrescenta, mas nada substitui aquilo que é presencial, aquilo que é vivido com os outros, aquilo que é sentido olho no olho, no abraço, na ternura, na compaixão, no perdão. Nada substitui isso. Então, eu acho que isso nós precisamos ter bem claro. E Jesus continua presente, né? Sua mensagem continua presente. Ele está sempre junto conosco e Ele tem sempre algo a nos dizer a cada um de nós. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, a gente se diz, né? Porque Ele sempre tem algo a nos dizer, a todas as gerações. A mensagem é sempre nova, né? É sempre nova. Ela sempre se renova. Por mais que a gente olhe, mais a gente percebe que ela é profunda. São palavras que não se perdem, não se esvaziam no tempo, mas continuam presentes. Eu estava conversando, Padre Paulo, alguns dias mais no final de semana também, com algumas pessoas e refletindo, trocando ideias. Eu acredito que nós estejamos vivendo uma época muito delicada, eu chamo de uma época de um conflito muito grande, de uma crise, porque as pessoas hoje, veja que houve períodos da história que Deus era o centro de tudo, depois o universo, depois o homem. Hoje não, nós estamos numa crise de individualismo. É eu e mais ninguém. O que vale sou eu, o resto é o resto. As pessoas estão bastante individualistas, eu chamo daquele olhar para o umbigo. O que importa sou eu, se eu estou bem, o resto não faz diferença. Como nós podemos também, a partir desse momento da Páscoa, quem sabe até tocar no coração dessas pessoas e mostrar que a pessoa é importante. Eu não estou dizendo que a pessoa não é importante, mas a pessoa não é o centro de tudo. E nós temos que abrir um pouco a nossa visão também para que a gente possa, nós temos dois braços, né? Abraçar mais as pessoas, que a gente possa, nesse sentido do abraço, é de acolher as pessoas, de estar caminhando junto, de servir como Jesus Cristo serviu na Quinta-feira Santa, de partilhar como foi partilhado o pão na Quinta-feira Santa. Quem sabe com essas atitudes para poder amolecer um coração hoje tão fechado e tão duro. Eu não estou dizendo de todos, mas que algumas pessoas têm, né? Na verdade, o grande exemplo que Jesus nos deixou cada um de nós é na sua humildade, na sua simplicidade. Quando a gente se coloca como simples e humildes, nós também, com facilidade, também acolhemos outras pessoas. E acolhemos também o diferente. E depois Jesus se esvaziou. Ele não centralizou para si mesmo, né? Ele não foi egoísta, ele não segurou a vida para si, mas ele repartiu toda a sua vida por cada um de nós. Então ele repartiu tudo que tinha, tudo aquilo que existia, sua vida, sua caminhada, né? Tudo ele entregou para cada um de nós. A gente lembra de quando os soldados transpassaram o lado de Jesus, o lado do coração, diz que saiu sangue e água, né? Quer dizer, ele derramou até a última gota de sangue. Se consumou tudo, né? Então eu acho que se você falava do egoísmo, que as pessoas muitas vezes pensam em si mesmas, né? Que em primeiro lugar sou eu e depois os outros, né? Jesus, ele nos coloca uma proposta diferente, totalmente diferente, contrária a isso, né? De uma sociedade. Mas também muitas vezes é que a gente foi criado
uma sociedade de hoje, a gente cria também, a gente é fruto daquilo que é aí, né? A gente muitos não sabem o que é. E as próprias crianças, muitas vezes, né? Sim. Antigamente, quando tinha 7, 8, 10 crianças, tinham que repartir tudo, né? As roupas eram repartidas. As roupas os mais velhos passavam para os mais novos, e vai indo, né? E a corrente ia avançando. Ou repartia os brinquedos, porque não tinha. Tal. Hoje em dia é um filho e... No máximo 2. E eles também, muitas vezes, se sentem o centro, né? De tudo e de todas, né? Porque recebem tudo do bom e do melhor, né? Então, muitas vezes também isso, né? É difícil de você saber repartir com o irmãozinho, repartir com o outro, repartir com as pessoas, né? Saber que você também não é o centro do mundo, que você é importante, que você é amado por Deus, que você é especial, que você é único, que você tem que se querer bem, que você tem que se valorizar, que você tem que... né, se sentir bem, porque senão, se você não se ama, como é que você vai amar as outras pessoas? Tudo isso é importante, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você se sentir donos da verdade, né? Donos da última palavra, donos de tudo, e viver a questão do egoísmo e do individualismo. A Páscoa é totalmente diferente disso. Aquilo que nós vivemos nessa semana, ela é totalmente diferente disso. Ela é repartir pão, repartir a vida, servir, lavar os pés, entregar a vida e sermos homens e mulheres diferentes, novos, né? Realmente num processo constante de humanização. Com certeza. Padre Paulo, estamos chegando ao final do nosso programa. Lhe agradeço mais uma vez pela generosa presença aqui nos estúdios da TV Cidade. Lhe deixo com a palavra final à sua disposição também, mas me permita desejar-lhe uma feliz e abençoada Páscoa. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu trabalho. Parabéns. Deus abençoe a todos os nossos amigos da TV Cidade, né, que nos ajuda sempre ali. Que Deus possa dar força e coragem, que seja uma Páscoa, né, de vida nova, né? Páscoa da vida nova, né, para todos. Desejamos a todos uma feliz e abençoada Páscoa, a cada família. Não percamos a esperança, né? Jesus está vivo, ressuscitou, caminha ao nosso lado, e Ele é a certeza, a confiança e a força da nossa caminhada. Com certeza. Obrigado, Padre Paulo Roque Gasparetto, foi o nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta, que está chegando ao seu final pelo canal 14 da NET, o canal digital aqui em Farroupilha, também no aplicativo de celular e ainda no nosso site. E a mensagem que fica é exatamente essa. Todos vocês que nos acompanham também diariamente, a gente se encontra aqui, nós queremos desejar a todos uma feliz Páscoa, uma feliz passagem, que nós possamos passar e ter nesta caminhada algo novo a acrescentar em nossa vida, que dê sentido, que nos dê a orientação, que nos dê a felicidade plena também. Tudo isso é construção, é passo a passo, e que realmente a gente possa, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia também, não ser igual, que talvez é um grande desafio, mas sermos muito parecidos com as atitudes de Jesus Cristo, na questão do servir, na questão de partilhar, de acolher, de amar, de perdoar, que a Páscoa nos traga, sim, estes valores e estes significados ainda mais presentes na nossa caminhada. Um grande abraço a todos, feliz Páscoa e até a nossa próxima edição.